Olá, seja bem-vinda a mais uma oficina do projeto Plenamente, uma iniciativa do Instituto de Interação Social em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Meu nome é Danilo Barreto e na aula de hoje nós vamos falar sobre a arte-terapia como uma ferramenta complementar no combate e na prevenção da depressão. A arte, de forma geral, é uma poderosa ferramenta para trabalhar as emoções, pois atua tanto no consciente quanto no inconsciente. Através da arte, conseguimos expressar sentimentos e transformá-los em pintura, escultura, música, desenho e diversas outras formas de criação. No entanto, é muito importante esclarecer que nenhuma atividade artística substitui o acompanhamento médico ou psicológico. A depressão é uma condição séria e deve ser tratada com devido suporte profissional. A arte-terapia é uma ferramenta complementar que pode auxiliar no processo de tratamento e na promoção do bem-estar emocional. A arte-terapia utiliza diferentes técnicas para estimular a expressão emocional, a criatividade e a reorganização interna. No contexto da depressão, é comum que a pessoa sinta dificuldades para iniciar atividades criativas, seja por falta de energia, motivação ou até mesmo pela sensação do bloqueio emocional. Por isso, algumas técnicas podem ser mais acessíveis e eficazes nesse momento. A colagem é um ótimo exemplo. Diferente do desenho ou da pintura, que exige um processo criativo mais ativo, a colagem já traz imagens prontas, permitindo que a pessoa escolha, organize e combine elementos de forma intuitiva. Para a atividade de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais que você também provavelmente tem em casa ou tem no escritório. A colagem ela pode ser feita de diversas maneiras e com diversos materiais. Para essa atividade de hoje, nós vamos precisar de revista, folhetos, materiais impressos, papéis coloridos, mas você pode fazer também com adesivo, renda ou outros elementos visuais. Vamos precisar de tesoura, cola e lápis também vai ser necessário. Então, para a gente começar essa atividade, algumas etapas são necessárias. Primeiro, nós vamos pensar um pouco na escolha do tema da atividade que a gente quer fazer. É muito importante a gente refletir ou sobre um sentimento, sobre um momento, uma ideia que você deseja representar. Pode ser algo que você está vivendo agora ou algo que você ainda quer alcançar. Hoje nós vamos aprender 2 exercícios que podem auxiliar no combate e na prevenção da depressão e também de outras doenças. Nesse primeiro exercício, então, nós vamos precisar de alguns materiais que com certeza você tem em casa ou até mesmo no escritório. E para ele a gente vai precisar de papéis coloridos, folha, que pode ser uma folha sulfite, aqui eu vou usar uma folha A4 Canson de gramatura 300, que é um pouco mais grossa, cola, e pode ser cola bastão ou cola líquida, e um lápis. Essa primeira atividade ela consiste na colagem com a técnica de mosaico, que é uma técnica milenar. Ela é feita a partir do recorte de pequenas figuras. Aqui a gente está usando então os papéis coloridos, mas ele é possível de ser feito com tinta, com lápis, com canetinha ou até mesmo com objetos 3D, como por exemplo o azulejo ou a papietagem. Então, primeiro de tudo, nós vamos pegar a folha, que a gente vai usar de base para a nossa atividade. E a primeira etapa desse exercício é a gente pensar uma composição ou um desenho para a gente criar. Eu sugiro que nesse primeiro momento nós façamos uma imagem ou um desenho com formato simples, né? Então, com as formas geométricas simples, o quadrado, o triângulo, o círculo. Nesse primeiro momento, a gente não precisa se apegar em detalhes, em fazer desenhos mais bem elaborados, né? Mas se você já se sente preparada, capacitada para fazer uma arte mais bem trabalhada, pode ficar à vontade também. Então, no primeiro momento, a gente vai pensar a nossa composição. Eu aqui quero fazer uma flor. Então, eu vou começar com traços simples para fazer o caule. Vou fazer uma rosa. Então, vou pensar a parte da flor mesmo, né, das pétalas. Eu acho que aqui está mais parecido com uma tulipa. Vou pensar 2 folhas. E vou fazer uma linha, que vai ser a minha linha do horizonte, que vai dividir o céu da terra dessa minha imagem, né? Então, nesse primeiro momento, eu pensei a composição daquilo que eu quero trabalhar.
E a técnica de colagem e do mosaico, e como também já foi falado no outro vídeo, quando a gente fala de arte-terapia, é muito importante, no momento que nós estivermos realizando essa atividade, que nós estejamos, de fato, de corpo e alma ali presente, né? Também, como eu já disse, a arte, ela tem esse forte apelo, tanto emocional, quanto físico e também o apoio cognitivo do nosso corpo. Então, quando a gente está fazendo essa atividade artística, é muito importante você se concentrar nesse momento. Se tratando da colagem e também da técnica de mosaico, então eu vou pegar a minha folha. Nesse primeiro momento, eu posso muito bem fazer os recortes, que é o que eu vou pensar na minha colagem, com a própria mão. E aí, nesse momento, eu estou entregue e eu estou sentindo, né? E também nós falamos no outro vídeo sobre isso, que a arte-terapia é muito importante, que todos os nossos sentidos sejam ativados. Então, aqui eu estou com o meu tato, né, o meu dedo, pensando esse recorte do papel. Quando eu recorto o papel, eu consigo escutar o barulho que ele faz. Me concentro para pensar o tamanho desses papéis que eu estou recortando, se eu preciso deles maiores. Aqui em cima eu tenho umas partes que são mais pontiagudas, triangulares. Então, eu vou fazendo esses recortes, respeitando todo o limite do meu desenho e do meu trabalho. Cortei uma parte maior, não tem problema. Eu posso tirar essa parte e colocar outra. Então, nesse primeiro momento do exercício, a ideia é nós recortarmos essa folha para fazermos o preenchimento desse elemento que nós desenhamos. Feita essa primeira etapa, agora nós vamos trabalhar com a parte da colagem em si. Então, eu posso usar, como eu já disse com os materiais, uma cola bastão e posso vir colando cada recorte desse na minha composição. Aqui no meu processo de criação, enquanto eu estava construindo, eu vou escolher não usar só uma cor aqui na parte da flor, pensando que eu tenho outras folhas na mesma tonalidade, que eu consiga desenvolver uma luz e sombra, então eu vou fazer uns recortes também com outra cor. Inicialmente também eu tinha previsto, né, tinha imaginado de fazer uma colagem com essas folhas mais espaçadas entre um recorte de papel e outro. Mas aqui também nessa construção, no momento de colar, eu decidi por fazer essas folhas de forma que elas fiquem próximas uma da outra e que eu preencha todo esse espaço, né, da minha composição com os recortes do mosaico. Se você quiser ter um pouco mais de controle sobre esse recorte, você pode usar a tesoura para recortar esses pedaços de papel, né? Quando a gente recorta com as mãos, a gente não tem muito controle do formato que esse papel vai ter. Então, se para você isso for algum problema ou de alguma forma for dificultar o desenvolvimento desse trabalho, então você pode optar também por outros materiais, como, por exemplo, o uso da tesoura. Já terminei de fazer a colagem
da primeira parte da minha imagem, que é a flor. Durante esse processo, né, eu fiz o uso de outros materiais como a tesoura. Inicialmente, eu comecei passando a cola em cada pedaço do recorte de papel para compor o meu mosaico, e depois eu já passei a passar cola no papel e a encaixar os recortes da folha do mosaico aqui na minha composição. Então essa escolha também fica muito a critério de você que está realizando. É importante a gente ter em mente, a gente lembrar que esse é um exercício para a gente se concentrar, tendo essa atenção plena no exercício. A ideia é que nós não esqueçamos os nossos problemas, mas que a nossa cabeça, o nosso cérebro, passe a ter foco em outras coisas. Então, o método de trabalho que você vai utilizar, ele vai depender muito do formato com que você gosta de trabalhar. Se você for uma pessoa mais paciente, você pode fazer como eu fiz inicialmente. Recortar cada folhinha de papel, passar cola em cada um desses recortes e ir montando a sua composição. Né? Se no momento do trabalho, talvez você se sinta um pouco mais ansioso, um pouco mais ansiosa, então você pode passar a cola por toda a folha e aí você vai encaixando e colando esses recortes de papel aqui na sua composição. Então agora eu vou continuar com o caule, as folhas e depois vou preencher o resto da minha composição e do meu desenho. Conforme você for colando, né, os seus retalhos, os seus pedaços de papel na sua composição, é muito importante também ir passando a cola por cima, né, como se fosse uma espécie de verniz ou para selar esse seu mosaico de colagem. Dá para fazer tanto com a cola bastão, quanto você, depois que terminou toda a sua composição, com a cola líquida, a gente passa o pincel em todo o desenho só para a gente selar. Então eu terminei já a primeira etapa da construção da minha composição e agora eu vou trabalhar no fundo. Pensando a arte-terapia, né, é muito importante sempre a gente fazer nesse exercício respeito das linhas que a gente está desenhando.
Eu terminei, né, já a parte principal da minha colagem, terminei a parte que seria a base do que essa flor ela tá exposta, né? E agora eu vou fazer o fundo. Para o fundo, eu vou fazer um outro formato, uma outra técnica diferente de mosaico e de recorte e colagem, que vai ser em tiras. Então agora, diferente do que eu estou fazendo até agora, que é de recortar cada pedacinho do papel com a mão e ir encaixando na minha composição. Então agora primeiro eu vou fazer várias tiras com as folhas de papéis coloridos e depois eu vou fazer essa colagem do fundo, né, aqui dessa linha do horizonte para cima, com já essas fitas de recorte de papel. Até agora também a colagem ela foi feita de maneira mais fluida, mais solta, né? Conforme eu fui sentindo, e aqui, no caso, com a atenção plena do meu exercício, meu corpo foi se levando, eu fui construindo esse desenho até agora. A partir de agora, eu vou usar de uma outra metodologia, né, para a colagem, que é a com padrão de repetição. Então aqui eu fiz algumas tiras, né, alguns recortes, de algumas cores das folhas coloridas, do papel colorido que eu tenho aqui. Então agora eu vou passar a colar ele aqui na minha composição, seguindo um padrão de repetição. Então eu vou repetir as cores conforme elas estão aqui dispostas na mesa, né? E eu vou colando nesse meu fundo para compor a minha composição. Esse é outro formato de trabalho que dá para ser feito com a colagem também. Então, se no seu processo, se aí em casa ou no seu trabalho você for realizar esse exercício, toda a sua composição ela pode ser feita a partir também de colagens com padrão de repetição. Aqui a gente está fazendo no formato mosaico, né? Mas a colagem também ela pode ser feita com imagens aleatórias, então eu posso folhear o jornal, o livro, a revista, escolher imagens dessa pesquisa que eu estou fazendo e depois criar uma composição a partir dessas imagens, né? Então o processo ele é diferente. Aqui a gente começou desenhando o que a gente já tinha na cabeça, já tinha em mente para fazer, mas eu posso fazer também nesse outro formato, tá bom? Vocês perceberam também que em alguns momentos eu usei o auxílio de outros materiais, né? Como a pinça, o estilete, a tesoura. Então, nesse processo de montagem também da nossa colagem, desse exercício que nós estamos fazendo, a gente pode usar também de outros materiais que nos auxiliem para essa montagem, para essa composição sem problemas.
E essa é a nossa produção finalizada. Aqui eu finalizei com o apoio de alguns outros materiais, né, como a canetinha. Essa é uma composição que ficou um pouco cheia no sentido de cores, né, de tonalidade. Eu fiz também com mais de uma técnica para mostrar para vocês que é possível da gente fazer colagem com vários formatos, como eu já falei, seguindo padrões de forma mais fluida e intuitiva, tá? Esse é um primeiro exercício para você fazer. A colagem, além de estimular a expressão emocional, também ativa funções cognitivas importantes, como o raciocínio, a atenção e o planejamento. Esses estímulos ajudam a manter o cérebro ativo e pode contribuir para a regulação emocional. Esse é um dos diversos exemplos de colagem que você pode fazer, como esses que aparecem agora na tela, com materiais não convencionais, colagem realista, colagem digital, colagem figurativa, colagem fotográfica e colagem com técnica mista. Independente de qual dessas técnicas você for fazer, o importante é lembrarmos que a arte-terapia é um recurso valioso para auxiliar no processo terapêutico e na promoção da saúde mental. Assim como as artes visuais, existem diversas outras técnicas que podem ser exploradas para estimular a criatividade e a autoexpressão. Se você gostou desse exercício, te convido a experimentar e perceber como ele pode impactar o seu bem-estar. E lembre-se, o acompanhamento profissional é essencial no tratamento da depressão. A arte pode e deve ser usada como aliada, mas nunca substitui o suporte médico e psicológico. Agradeço por você acompanhar até aqui. Fique atento às próximas oficinas. Esse é um projeto do Instituto Interação Social com a parceria da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Para mais informações, nos siga nas redes sociais, @plenamentemt. Até mais!